Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E algo que eu tenho refletido nessas últimas semanas é sobre o nosso entendimento a respeito do senhorio de Deus. Eu quero falar com você hoje que a gente tem vivido muito a partir do nosso jeito. E a gente tem esquecido que quando redimidas, quando encontradas pelo Senhor, a gente é convidada a viver do jeito de Deus e não mais do nosso. A gente precisa entender que a vontade de Deus não é uma coisa que eu vou descobrindo. Não, é algo que o Senhor vai revelando a mim. À medida que eu vou me relacionando com Ele, eu não vou descobrindo algo, não tenho participação nisso. A participação é toda dele, quem descobre é Ele que tira o véu, é Ele que tira aquilo que está sobre os meus olhos, me impedindo de ver o caminho. Às vezes a gente tem lidado com o Senhor como alguém que vai simplesmente ser uma bússola para a nossa caminhada. Alguém que não vai mudar totalmente a nossa rota a partir do momento que nós nos encontramos com Ele. Mas alguém que simplesmente vai dar uma direção. Eu vou te aconselhar a ir por esse lado. Gente, a gente precisa se lembrar que Deus não é só alguém que nos direciona, mas Ele é o próprio caminho. Cristo é o caminho que nos leva em direção ao propósito. E não tem como entendermos e trilharmos esse caminho se não estivermos alinhada ao tempo de Deus sobre esse caminho. Não basta simplesmente eu estar no caminho. Eu preciso estar alinhada ao tempo de Deus, ao jeito de Deus para a minha vida, que é um jeito específico, é um jeito único, é um jeito jamais visto, porque ainda que haja desdobramentos do jeito e da vontade de Deus para os filhos dele, cada um vive isso de forma muito particular. Mas sempre precisamos entender que qualquer resposta nossa a uma ordenança do Senhor, a uma direção do Senhor adiada é desobediência. A gente às vezes tem entendido e ouvido, inclusive falado: você não perdeu tempo, você está vivendo o seu tempo. Não, agora que você se encontrou com o Senhor, você não precisa ter pressa para conhecê-lo e para viver e para descobrir quem Deus é. Não, você pode viver no seu tempo. Não, você não pode viver no seu tempo, porque quando a gente se torna nova criatura, a gente não vive mais a partir do nosso tempo, a gente não vive mais a partir do nosso jeito, a gente não vive mais a partir das nossas perspectivas, daquilo que nós consideramos importante e necessário. A gente vive a partir daquilo que Deus determina. Então não tem mais a ver com o meu tempo. Não tem mais a ver com Deus consertando a minha bagunça. Tem a ver com eu me alinhando às direções do Senhor. Eu me alinhando ao tempo do Senhor, ao kairós de Deus. A gente precisa se lembrar que muitas vezes o jeito de Deus ele não vai fazer sentido para nós. As direções de Deus, as ordenanças de Deus não vão fazer sentido para o nosso coração, porque o nosso coração ele é perverso. Provérbios diz isso. O nosso coração ele é enganoso. A gente não vive a partir do nosso coração. A gente não vive a partir das nossas percepções. A gente não vive a partir do nosso entendimento. A gente precisa entender que a bênção de Deus está no cumprimento do propósito. E o propósito final é Cristo aperfeiçoado em nós. E Cristo só consegue se aperfeiçoar em nós quando nós somos diminuídos para que Ele cresça. E não tem como a gente ser diminuído, e não tem como a gente ser tratado, a gente ser forjado, se não estivermos submetidos àquilo que Deus tem direcionado, ainda que não faça sentido para a gente. A gente precisa se perceber na história do Senhor. Deus nos convida a sermos participantes da obra dele, da manifestação dele aqui na terra. Não tem a ver com nós escrevendo a nossa história. Tem a ver com nós aceitando a história que o Todo-Poderoso já escreveu sobre nós.
A gente, quando olha para a palavra de Deus, lá em Deuteronômios 30:19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É interessante porque o fato da gente ter o livre-arbítrio não nos dá o direito de escolher qualquer coisa e achar que estamos fazendo bem. Porque o mesmo Deus que propõe uma escolha, ele dá uma direção a respeito da escolha. Ele não fala só simplesmente escolha. Ele fala escolha, mas escolha a vida, escolha a bênção. Não tem como a gente achar que Deus vai nos abençoar a partir da nossa quebra de princípios. Não tem como a gente achar que a gente vai ser bem-aventurada se a gente não honra a palavra do Senhor. Eu amo uma música do Arraiz e eu fiquei ouvindo ela por muito tempo, que dizia assim: não fale que o conhece se você se esquece dele a cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. A gente às vezes tem vivido um evangelho que se move por ondas de sentimento. Então, se eu sinto, se eu concordo, logo eu obedeço. Logo eu tomo a direção que Deus me deu para tomar. Mas se eu não concordo, se eu não entendo e se eu não sinto, logo eu não tomo. Logo eu sou desobediente, logo eu sou tardia em obedecer. Logo eu fico questionando e adiando. E ao mesmo tempo culpando o Senhor pelo atraso, quando na verdade a responsável do atraso da minha bênção é a minha própria falta de posicionamento em obedecer, mesmo sem entender. A gente precisa se lembrar que o senhorio do Senhor está sobre a vida de todos os filhos de Deus. Não tem como dizermos que somos filhas do Senhor, não tem como dizermos que somos nascidas de novo, se Cristo não exerce o senhorio em nossas vidas. E o senhorio de Deus é estabelecido a partir do momento que a gente escolhe obedecer e honrar princípios. A gente precisa se lembrar que quando Jesus está lá no Getsemane, ele clama, ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se fosse possível, Deus, arruma um plano B para me livrar dessa situação. Eu não quero passar por esse desconforto. Mas mesmo diante de um tempo difícil, ele buscou a vontade de Deus e permaneceu, mesmo quando a resposta foi: não tem. Permaneça no plano A. A gente às vezes fica clamando: Deus, se possível, abre uma porta. Se possível, abre uma janela. Se possível, abre qualquer coisa, porque eu quero fugir dessa situação desconfortável. Até quando você vai fugir dos lugares que Deus te chamou, porque são aparentemente desconfortáveis? Eu quero te dizer que não tem como a gente viver propósito sem viver confronto. Confronto do conforto, confronto do ego, confronto do orgulho, confronto das nossas próprias convicções, daquilo que a gente foi construindo ao longo da vida, sem estar afirmado na palavra de Deus, sem estar alinhado com o plano de Deus para nós. A gente é constantemente confrontada. Para que quando no Getsemane a gente for esmagada, saia de nós a presença de Deus. E não o nosso egoísmo, e não as nossas convicções, e não os nossos pensamentos, e não os nossos achismos, mas aquilo que Deus tem gerado. Entenda que não tem como uma serva de Deus, uma filha de Deus, viver fugindo dos desconfortos, porque são os desconfortos da nossa alma, são os desconfortos da nossa carne que nos tornam quem Deus nos chamou para ser. Que esmagam o velho homem e que faz nascer em nós a novidade de vida em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Não tem a ver conosco. O chamado do Senhor para as filhas de Deus não é para uma vida confortável, mas é para uma vida de obediência. Você precisa entender que caminhar com Deus é um privilégio. E caminhar com Deus é diferente de Deus caminhar conosco.
Tem gente que vai saindo andando e esperando que Deus venha atrás arrumando. Não tem a ver com Deus seguir os meus passos, mas comigo seguindo os passos dele. Entendendo que o caminho do Senhor, ainda que por alguns momentos sejam desconfortáveis, me poupam de escolhas que me levam à morte. Me poupam de lugares que, na verdade, parecem que são bons, mas estão me levando para momentos de ruína. Que parecem que estão me trazendo aparentes privilégios, aparentes alegrias, aparentes satisfações, mas que, na verdade, estão me fazendo ficar podre por dentro, alimentando o homem caído que há em mim. Eu preciso entender que eu sou uma nova criatura, que os meus pensamentos precisam vir a partir do novo de Deus e não das minhas perspectivas caídas e não daquilo que a minha alma caída deseja. Eu preciso alimentar o meu espírito, ainda que eu não entenda. Eu preciso entender que a bênção não está necessariamente no melhor cenário. A bênção está em Cristo Jesus, em caminhar o caminho que Ele trilhou, em me tornar quem Ele me criou para ser. E isso não é gerado a partir de uma perspectiva mundana. Isso é gerado a partir de uma perspectiva do céu. Mas não tem como eu entender e acessar a perspectiva do céu se eu não me relaciono com o eterno. O chamado do Senhor é para que a gente não fuja dos ambientes desconfortáveis, mas que a gente entenda que em Cristo, ambientes desconfortáveis são lugares favoráveis para que a gente se aperfeiçoe em quem Ele é, para que a gente transborde quem Ele é e para que a gente acesse lugares inimagináveis. Os lugares altos não estão em grandes plataformas. Os lugares altos estão em caminharmos acima das dificuldades, acima dos problemas, acima das dores, acima dos nossos pecados, acima dos nossos traumas. Os lugares altos não são aqueles que o homem considera alto, mas são aqueles que nos levam a partir do Espírito de Deus, acima de tudo aquilo que o homem pode contemplar e nos faz acessar um lugar que somente é possível por meio do Espírito. Então, em nome de Jesus, que você seja tomada por esse lugar de presença, esse lugar que não é gerado pelo nosso esforço, mas pela nossa dependência, pela nossa entrega, que não tem a ver com o quanto somos capazes de entender, mas o quanto somos capazes de nos entregarmos e confiarmos. Que em nome de Jesus, você pare de fugir dos lugares simplesmente porque os seus olhos não são bonitos, porque os seus olhos não são aquilo que talvez você merecia viver. Entenda que Deus é Senhor da sua vida e que Ele está no controle e nada acontece sem que Ele permita, e se Ele tem permitido é para o seu bem. E você só vai descobrir essa bondade de Deus quando você se envolver nele. Então, que em nome de Jesus você seja conduzida por Ele a esse lugar de paz, de refrigério, de renovo, de transbordo do Senhor. Que Deus te abençoe.